Olá, vamos continuar na sequência o André Luiz, o cientista espiritual. Nesses últimos dias, eu tenho falado sobre o livro Evolução em Dois Mundos. De novo, já falei uma parte antes, esse livro é um livro formidável. Ele traz muitas informações de ciência. Esse livro tem mais de 200 informações de ciência muito forte. E como ele vai falar na simbiose espiritual, ele vai tentando explicar o início disso lá atrás. E ele falou da simbiose útil no capítulo anterior, e ele vai falar da simbiose exploradora. Porque, na realidade, ele está trazendo material para a gente entender o fenômeno da obsessão e do vampirismo, entender também o fenômeno da comunicação ligada com espíritos superiores. Então, na simbiose exploradora, ele está dizendo: contudo, além desses fenômenos em que a simbiose é simples, é útil e útil, temos ocorrências desagradáveis, do jeito que tem simbiose simples e útil no próprio ser humano. Tem bactérias que é útil para nós, mas tem bactérias que é prejudicial. Ele diz o seguinte: como seja, as micorrizas das orquídeas, um exemplo, em que o cogumelo comparece como invasor da raiz da planta. Caso esse em que a planta assume atitude anormal para adaptar-se de algum modo à disposição do assaltante, encontrando por vezes a morte, quando persiste esse ou aquele excesso do conflito para a combinação necessária. Ele diz que tem casos que até a morte nessa simbiose vira um parasitismo complicado. Neste acontecimento que assinalou Gaulle era um cientista francês, ele estudava essa parte de zoologia. Com justeza na conceituação, tal simbiose deve ser capitulada na patologia comum, por enquadrar-se perfeitamente do parasitismo. Identificaremos ainda a simbiose entre as algas e os animais, em que as algas se alojam na planta, no plasma das células que ataca, porque a algas é animais, e ela às vezes se aloja nas plantas e pode atacar, como acontece dos protozoários, esponja, tuberlários, moluscos, nos quais se implantam seguras. Então, existem vários casos de simbioses exploradora. Ela entra e uma quer explorar a outra de tal forma que às vezes ele mata. Existem esses casos, mata. Por que ele está falando isso? Porque como ele vai falar da simbiose espiritual, ele vai ver casos de mortes com esse tipo de simbiose espiritual. Casos de mortes. E casos de útil. Por isso que ele fala da simbiose útil e simbiose exploradora. Essa lição você vai encontrar no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 14, que está falando sobre simbiose espiritual. Eu, às vezes, fico lendo o trecho do André, porque para não trazer a colocação minha, eu quero mostrar o André. A minha intenção é mostrar o André. E esses livros que eu venho, vários livros do André, que eu venho comentando, esses livros é da Federação Espírita Brasileira, lá da FEB. Você pode pedir e eles mandam para você. Vende o livro. Uma boa sorte, nós vamos continuar nessa sequência porque é importante. Então ele vai falar disso, só que ele vai trazer isso para o lado espiritual. E normalmente quem estuda isso, a patologia estuda isso. A embriologia estuda, vai estudando isso, a zoologia, a botânica, a parte do homem também estuda, a fisiologia estuda isso, mas não traz a compreensão da alma para poder entender profundamente o assunto, fica na superfície. E o André vai chamar atenção para isto. Até o próximo encontro. Porque você vê, quem estuda a simbiose útil ou exploradora das plantas, dos animais, etc., ele não traz a compreensão espiritual para essa discussão. E o André traz. Até o próximo encontro nosso.